Um momentito. Tá. Eletrofisiologia cardíaca, geração de potencial de ação pelo miócito cardíaco. Então, assim, ó, primeiro, característica do miócito cardíaco. 2, o sistema especializado de condução. As bases iônicas do potencial de ação cardíaco, que é outro mundo, é diferente de um músculo cardíaco estriado ou liso. O que é período refratário, que é bem importante no miócito cardíaco. A ação do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático no coração. E, por último, o conceito de trombo, isquemia e infarto, que está relacionado com essa má condução do potencial elétrico. Tá? Bom, miócito cardíaco, notem, vocês têm uma célula, apenas um único núcleo no centro da célula, está nesse desenho do Frank Netter, né? O músculo estriado esquelético é polinucleado e os núcleos se encontram na periferia da célula cardíaca, a célula muscular esquelética, mas no caso do músculo cardíaco, o núcleo é no meio, sim? E notem que vocês têm ali um monte de mitocôndrias, é rico em mitocôndrias, precisa de energia, ATP, para a atividade contrátil, e ali você tem bem embaixo um capilar com hemácias, então uma zona também muito vascularizada. Daí a desgraça de ter uma obstrução de artéria coronária, a má oxigenação do sangue pode levar à morte do tecido, tal do infarto. E célula cardíaca não regenera. É substituído por tecido fibroso e fica aquele tecido fibroso no coração, tá? Até sendo substituído aos poucos, né? Mas célula cardíaca, uma vez morta, se foi, não volta. Bom, notem aqui, naquela figura da esquerda, vou fazer assim, ó, vou mostrar toda a figura para vocês. O miócito cardíaco tem duas características, tá? Duas características. Uma célula se comunica com mais de uma célula ao mesmo tempo. Forma um sincício. Para quê? Para que o potencial de ação gerado se distribua o mais rápida e homogeneamente possível. Então, na figura de baixo, vocês têm ali, ó, você tem uma célula, miócito cardíaco, né? Em forma de cavalete, um amarelo, o azul e o vermelho. Então, aquele azul se comunica com duas células ao mesmo tempo, sim? E aquele local de comunicação célula-célula, sim? Chama-se, o disco intercalar. O que é esse disco intercalar? Está na figura da direita. Vocês têm ali evaginações e invaginações entre as células que aumentam a superfície de contato. Entre as células. Isso não tem músculo estriado esquelético nem liso, tá? Bom, e o que diz aquele retângulo de borda azul embaixo, na figura? Disco intercalar, que é esse local de comunicação. Eu tenho aqui um miócito, aqui eu tenho um outro miócito. Sim, as células se interdigitam. O que acontece? É 400 vezes mais permeável ao íon sódio que a membrana plasmática superficial. Então, é uma garantia de que haja passagem desse potencial elétrico de célula a célula, de modo que o órgão, o átrio e o ventrículo se contraiam como um todo. O átrio e o ventrículo se contraiam como todo no seu devido momento, pela rápida disseminação de potencial gerado por onde? Pelo sistema especializado de condução. Tá bem? Bom, duas características então. Uma célula se comunica com mais de uma ao mesmo tempo, e nessa zona de comunicação célula a célula, eu tenho chamado disco, vamos fazer assim, eu tenho chamado disco intercalar, aqui perto do meu nariz, disco intercalar. E é muitíssimo mais permeável ao sódio, íon sódio, do que as demais, que a superfície celular. Bom, como é o sistema especializado de condução? Você já viu essa figura na aula passada, figura cardíaco. Então, vocês têm no átrio à direita, o átrio direito, na desembocadura das cavas, o chamado nódo sinoatrial. Depois, as vias internodais, são 3 vias de rápida condução do potencial entre o nódo sinoatrial e o nódo atrioventricular, que está ainda no átrio direito. Sim, está ainda no nódo direito. Depois, aquela barra horizontal preta entre o átrio e o ventrículo é um tecido fibroso, não passa sinal elétrico, onde estão presas as válvulas, as 4 válvulas, as 2 atrioventriculares e as 2 semilunares, não passa sinal. E esse sinal só vai passar através de um único feixe chamado feixe de IS ou feixe AV. IS é o sujeito que escreveu o feixe, ou feixe atrioventricular. Eu coloquei o átrio como uma única camada, uma única cavidade, porque na verdade se contrai as duas ao mesmo tempo, para que o sinal se dissemina pelos 2 átrios, tá? Primeiro o direito e depois o esquerdo, é um fenômeno temporal, primeiro o direito e depois o esquerdo, mas muito rápido. Depois, as fibras de Purkinje, né? Que passa o sinal do septo ventricular, vão até o ápice do coração, o ápice, que é a ponta do coração, e voltam para a base. Então, o ápice é a ponta do coração, dos 2 ventrículos, faz isso, fibra de Purkinje. Assim, ó, do septo para cá, do feixe de IS para cá.
as fibras de Purkinje, o ramo principal se encontra no endocárdio. Endocárdio é a camada de dentro. Então, essas fibras de Purkinje, elas se ramificam para atingir a porção mais externa, chamado epicárdio. Epicárdio. Então, o endocárdio aqui na cavidade ventricular, as fibras fazem ramificação, se ramificam, e elas penetram profundamente no miocárdio, do endo para o epicárdio, tá? É parte da história. Bom, a velocidade de condução das vias internodais é 1 metro por segundo, bem rápido, para que os átrios contraiam de forma uniforme. Aí existe um atraso na condução, bem na frente, antes do nódulo sinoatrial, não é no nódulo sinoatrial, é no início, imediatamente à frente do nódulo sinoatrial, do átrio ventricular, desculpe, átrio ventricular, vocês vão ver isso. O livro de graduação fala nódulo atrioventricular, não é, é imediatamente antes. Bom, bem, a 0,05 metros por segundo, já vamos ver como é que isso acontece, porque esse atraso, para dar tempo de primeiro contrair o átrio, despolarizar o átrio e depois despolarizar o ventrículo, contrair o átrio, contrair o ventrículo, sim, não ao mesmo tempo. As fibras de Purkinje têm uma velocidade enorme, 4 a 5 metros por segundo. Por quê? Porque a massa ventricular é muito maior que o átrio. Então, para que esse átrio, para que o ventrículo, a massa ventricular é maior que o átrio. Então, para que esse ventrículo contraia de modo uniforme, a velocidade tem que ser rápida para que se dissemine esse potencial de ação uniformemente pelo miocárdio ventricular. Miocárdio ventricular. Tem miocárdio atrial, miocárdio ventricular. Tá? Rápido. Por isso é 4 a 5 metros por segundo. São fibras mais largas, para não dar resistência, maiores, né? Mais largas, né? Maior diâmetro, para passar mais rápido de potencial de ação. Gerado por quem? Pelo nódulo sinoatrial, pelo átrio ventricular e pelas fibras de Purkinje. Tá? Se pifar o feixe de Is, pode atrasar a condução ou não ter condução. O átrio contrai na sua frequência e o ventrículo na sua. Sim? Se tiver um outro feixe de Is anômalo, um deles tem que sofrer uma ablação. Hoje se faz isso, porque pode ter acesso ao coração aberto, né? Tem que fazer uma ablação, tá? Ou pela artéria femoral, tu pode chegar do ventrículo e fazer a ablação, não precisa abrir o coração, né? Tá? Bom, artéria femoral. Esse é o nosso desenho, né, que você está vendo lá do Néter. Internodal pathways. Pathways é via internodal, são 3. O nódulo sinoatrial se conta no átrio direito, assim como fez o nó do átrio ventricular, tá? Embora ele tenha mostrado um pouco para fora. Olha que interessante. Voltando essa figura. Aquele nó sinoatrial, o nó do átrio ventricular, ele, na verdade, está dentro do átrio. Parece que está fora. Não, ele está dentro do átrio direito ainda, tá? Acima das válvulas. Bom, olha que interessante. Esses valores que vocês estão vendo ali à esquerda em cima, 80 por minuto, 60 por minuto, 15 a 40 por minuto, são frequências basais de despolarização automáticas geradas pelo sistema especializado de condução. Em animais tem uma frequência cardíaca de até 100 batimentos por minuto. Então não serve para cavalo, não serve para boi, não serve para elefante, para vaca, porque ele lá é bem mais lento, tá? Então esses valores são para animais de médio porte, porquinho, ovelha, cabra, cão, gato, sim? Como base, e gente, tá? Animais primatas. Então assim, ó, o nódulo sinoatrial ele despolariza uma frequência de 80 vezes por minuto, automaticamente. Entra o íon, sai íon, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza. Desde que o coração é formado no fetinho até o fim da vida. O nódulo sinoatrial, o nódulo atrioventricular, desculpe, em azul ali, ele tem uma frequência mais baixa, 60 por minuto. E as fibras de Purkinje, 15 a 40 por minuto. São capazes de despolarizar, mas numa frequência baixa, de 15 a 40 por minuto. Esses 40 é a frequência basal de um cavalo. A frequência cardíaca basal sem exercício de um cavalo e de um bovino. Bovino um pouquinho mais, tá? Então, esse 40 seria o nódulo sinoatrial de um equino, por exemplo. 40 da fibra de Purkinje seria o basal de um nódulo sinoatrial de equino. 40 vezes por minuto em repouso, né? Bom, muito bem. Então, notem que deixa eu ver só se tem mais alguma informação. Não. O nódulo sinoatrial, chamado de marca-passo, como a frequência dele é a maior, ele dá frequência para os demais sistemas, mais parte do sistema especializado de condução. Sim? Então, o átrio ventricular e a fibra de Purkinje obedece a essa frequência de 80 vezes por minuto. Tá bem? Quando pifa
tem lesão severa nesse nó sinoatrial, tem que colocar o marca-passo, porque o coração é incapaz de gerar potencial de ação nessa frequência. 60 ainda dá, é uma frequência adequada, mas 15 a 40 é impossível de manter a vida, tá? Bom, de uma maneira adequada, né? A gente vai entrar em letargia e pode ter coma, baixa frequência. Vamos devagarinho. Naquela tabela de baixo, assim, ó, primeira coluna à esquerda, se há lesão no e o coração bate, com que frequência? Então, se eu tenho lesão no nó sinoatrial, o coração bate, na verdade, a contração, antes de fazer batimento, 60 vezes por minuto, porque ele passa a ser obedecido pelo nó do átrio ventricular, que está íntegro. Se o nó do AV pifa, junto com o sinoatrial, o que acontece? Apenas o ventrículo contrai. Então, o átrio está parado, porque os dois sistemas não funcionam, o sinoatrial e o átrio ventricular, só o ventrículo contrai naquela frequência de 15 a 40. O suficiente para manter o sangue circulando. Lentamente, mas se mantém circulando. Não tem estase, tá? Fibras de Purkinje pifam em sequência, não contrai ventrículo parada cardíaca. Não contrai ventrículo parada cardíaca. Tá bem? Bom, aqui você tem, então, a disseminação do sinal elétrico de modo o mais uniformemente possível. Nesse caso, por um átrio, né? Para o átrio, pode ser também por um ventrículo, se for como exemplo. Nas edições recentes do Guyton, essa figura não existe mais, é uma pena, né? Assim como outros que a gente vai ver, tá? Então, por sorte, eu estudei em livros mais antigos, quando eu era aluno, e tinha essa imagem. Então, eu fui lá no mausoléu da biblioteca do CBS, no mausoléu, peguei a edição antiga que eles guardaram, o pessoal é muito responsável, guardaram, e aí estou mostrando para vocês. Essas figuras vocês não tem nas edições novas do Guyton. Explica o porquê do atraso na condução do nó sinoatrial. O Guyton, ele era, o autor original, ele era cardiologista e um excelente professor de fisiologia. Excelente professor de fisiologia. Então a parte cardíaca está muito bem escrita, porque o cara era craque nisso, sabia se expressar muito bem. Guyton, tá? Eu acho que mantiveram isso nas edições posteriores, pelo menos a base do assunto, né? Então, assim, ó, o que diz aquela figura da esquerda, as frases? Causa do atraso da condução atrioventricular. Há um adelgaçamento, uma diminuição do calibre, do diâmetro das fibras juncionais antes do nó atrioventricular. Então, se notem ali, vocês têm, naquela figura da direita, da esquerda para a direita, tem assim, o átrio, depois as fibras juncionais, são as fibras que vão juntar com o nódo, elas sofrem adelgaçamento, uma diminuição do calibre e uma ramificação intensa, como se fosse o pedágio na freeway. Note que no pedágio da freeway, o que acontece? Diminui a velocidade, os carros passam pela cancela, eu tenho uma diminuição obrigatoriamente da velocidade do carro, nenhum carro vai passar voando, tem que esperar passar na cancela. Sim? Depois, volta de novo às pistas de maior velocidade. É bem pedágio grande de rodovia, tá? Depois, no nódo, as fibras diminuem o número e aumentam o seu diâmetro. Aqui é que nas fibras do feixe de atrioventricular tem poucas fibras, mas de calibre grosso, calibre maior. Para quê? Para deixar passar bem esse potencial de ação. Então, um atraso acontece justamente nessas fibras juncionais. Eu tenho um aumento da resistência elétrica ao potencial de ação, que foi gerado lá no nódo sinoatrial. Então, é imediatamente antes do nódo, não no nódo, imediatamente antes. São chamadas fibras juncionais. Então, o que diz ali na segunda frase à esquerda? Após o feixe AV, o DIS tem maior diâmetro para maior velocidade na condução do potencial de ação. Já começa no nódo, sim? Começa já no nódo, mas a velocidade maior se dá no feixe DIS e depois fibras de Purkinje. Essa é a causa, então, do atraso. Não há adelgaçamento e uma intensa ramificação das fibras juncionais entre átrio, osso atrial, ou fibras internodais, e o nódo atrioventricular. Ali está mostrando aquele ciclo ovalado azul, tá? E ali o retângulo vermelho mostra então as fibras nodais. Bom, isso aqui são as velocidades, não vou entrar em detalhes, é a velocidade de o tempo de condução uma vez gerado o potencial de ação, sim? Representa o intervalo de tempo desde a origem do impulso no nódo sinoatrial. Isso aqui é só uma curiosidade, aqui é a mesma coisa dos atrasos, tá? Não vale a pena. Olha que interessante. O potencial gerado pela disseminação é em cor azul escuro, tá? Então, assim, ó, o SA nódo SA despolariza no sinoatrial. Próxima figura. A atividade elétrica vai rapidamente para o nódo atrioventricular via vias internodais, rapidamente pelas vias internodais, que não estão desenhadas aqui. Então, começa a se disseminar
o potencial de ação para os átrios, primeiro o direito e depois o esquerdo. Depois, a despolarização, o spray se dissemina mais lentamente através do átrio. A despolarização se dissemina mais lentamente através do átrio. A condução lentifica através do nódo atrioventricular. A gente sabe que é na frente do nódo atrioventricular, tá? Que é aquela bolinha que fica ovalado ali à direita no átrio. Sim? A condução lentifica, diminui a velocidade através do nódo atrioventricular. A despolarização se dissemina mais lentamente através do átrio, sim, porque a via internodal é mais rápida. A via internodal é, se fosse Fourier, mais rápida, mas pelo átrio é um pouco mais lenta que a via internodal. Mais rápida o suficiente, 1 metro por segundo. Vocês viram isso? Bom, a despolarização se move através do septo interventricular, né? Sistema de condução, para o ápice do coração, que é a pontinha do coração ali à esquerda. Então começa no septo interventricular e vai fazer isso. Depois, o que mostra? A onda de wave é onda, a onda de despolarização se dissemina, spread, né? Se difunde para cima a partir do ápice. Então, o ápice vai até o ápice pelo septo interventricular e volta para a base. Sim? Faz isso. Tá? Muito bem. Muito bem. Qual é a base iônica do potencial de ação cardíaca? Vocês estão vendo ali 2 desenhos de potencial de ação completamente diferentes. Tá? O A e o C. Então vamos devagarinho. Isso aí é o potencial de ação que acontece no coração. Então, assim, tipo de PA. PA é potencial de ação. De resposta rápida, ou seja, se você olhar naquela linha 0, no gráfico A da esquerda, você tem a ordenada, que é a linha vertical, a fase 0 é rápida, a subida é rápida, a despolarização é rápida, resposta rápida. Sim? Entrou o sódio, já eu tenho potencial de ação rápida. Sim? Onde acontece? Nos músculos do átrio, músculo ventricular e fibras de Purkinje. Então, átrio, ventrículo e fibras de Purkinje. E via internodal vai ser assim também. Né? Resposta de condução rápida. O outro, se eu tenho de resposta rápida, eu tenho de resposta lenta, que é aquele número 4. Uma lenta subida até atingir a fase 0, que também não é vertical, é inclinada. A fase 0 de potencial de ação é inclinada. Isso acontece nos nódulos, é fácil de guardar, só nos nódulos, sinoatrial e atrioventricular. Os demais tecidos é condução rápida. A despolarização é vertical. Tá? Resposta lenta, nódulo sinoatrial e atrioventricular. Tá bem? Devagarinho. Qual é a base iônica, então? Aqui, esse desenho assim, nas células contráteis, né? Você tem ali células contráteis, 150 a 300 milissegundos. Vamos devagarinho. Como o átrio tem uma menor massa muscular, a velocidade de condução dele ela é mais... O processo de despolarização e repolarização ele é mais lento, ele é mais rápido, 150 milissegundos. Não é metros por segundo, é milissegundos. E músculo ventricular, que a célula ela é mais espessa, dura mais tempo, 300 milissegundos. E tem uma razão para ser isso, 300 milissegundos, tá? O que está errado nesse desenho? Aquela linha deveria ser reta, a subida deveria ser reta, não inclinada como está ali, tem que ser reta, desenho reto, subida reta, vertical, assim como vocês viram no gráfico anterior. Ó. Se vocês olharem a figura anterior, o A, a linha 0, ela é reta, não é inclinada, é reta, tá? Então esse é o único furo dessa figura que vocês estão vendo aqui. Bom, então, vocês têm potencial de ação de menos 90 milivolts, que é a potencial de repouso da célula cardíaca. E aqui vocês têm, em amarelo, sobreposto, um potencial de ação de neurônio e de músculo esquelético. Viram isso com a professora Ana Paula Vinagre. Neurônio e músculo esquelético. Qual é a diferença, né? Bom, primeiro ele é mais alto, o pico é mais alto, vai a mais 40, quando entra o sódio dentro da célula, né? Para neurônio e músculo estriado esquelético, vai a mais 40. Músculo cardíaco é mais 20. Não vai a mais 40, vai só até mais 20, não sobe mais que isso, 20. Tá? Então, músculo cardíaco, miócito cardíaco, seja o tecido que for do coração, vai a mais 20. Neurônio, músculo esquelético, vai a mais 40. Outra coisa, naquele finalzinho à direita ali, daquela linha amarela, você tem ali uma curva
descendente, depois ela sobe. Aquilo chama-se hiperpolarização. Não tem músculo cardíaco. Não tem músculo cardíaco. Hiperpolarização, tá? Eles não tem essa hiperpolarização. Isso tem neurônio, hiperpolariza e volta para a linha basal de repouso, neurônio e músculo esquelético, tá? Então, assim, como acontece isso no músculo atrial, músculo ventricular e fibras de Purkinje? Na fase 0, eu tenho entrada de sódio e existe um canal. A seta para baixo indica que está entrando na célula. A seta para cima indica que está saindo da célula. Então, a seta para baixo, descendente, uma seta descendente, mostra que está entrando na célula. Subida está saindo da célula. Então, existe também, além da entrada, além da difusão de sódio, nessa linha 0, que é a despolarização, sim? Então, lembrando assim, ó, essas células elas recebem esse potencial do nó sinoatrial, tá? Ou nó ventricular fibras de Purkinje. Bom, entra sódio e tem um trocador 3 sódio por 1 cálcio, é uma bomba eletrogênica. Entram 3 cargas positivas e saem 2. Entram 3 cargas, entram 3 cargas e saem 2. Então tem uma a mais causando despolarização, tá? É um trocador. O mais importante é a difusão de sódio. Bom, depois eu tenho uma pequena repolarização, retorna para o potencial de ação, pela saída de potássio, está saindo carga positiva, está descendo o potencial de ação. Depois existe a fase 2, isso é importantíssimo, é um platô dado pelo íon cálcio, um platô, então mantém a despolarização da célula por um tempo, íon cálcio, platô. Esse platô só acontece em músculo atrial, músculo ventricular, internodal e fibra de Purkinje, não tem nódo atrial, não tem em nódo atrioventricular, atrial, entrada de cálcio, um platô, continua despolarizado, e depois mais a repolarização se completa por mais saída de um potássio, até atingir o potencial de repouso, tá? Então, vou repetir, 0 é o potencial de ação, a despolarização dada pela entrada principalmente de um sódio por difusão, depois eu tenho uma pequena queda, e pela saída de potássio. Nesse tempo está abrindo canais de cálcio, e entra em um cálcio do retículo sarcoplasmático e da membrana externa, externo da célula, o cálcio vem do retículo sarcoplasmático, mantém esse platô, porque é um íon divalente, é um cátion, um íon positivo divalente, mantém a despolarização e depois cai pelo potássio, tá? Bom, esses canais de potássio que abrem são canais, assim como o do sódio, são dependentes de voltagem, sim? O canal de potássio da fase 1, canal de potássio dependente de voltagem, é diferente do canal da fase 3, não são os mesmos canais. Esse canal de potássio abre a partir de mais 20 milivolts e vai até um determinado estágio, quando abre já entre o cálcio já está mais presente dentro da célula. E na fase 3 eu tenho 3 outros tipos de canais. Então, em cima eu tenho um tipo de canal e depois eu tenho 3 tipos de canais da fase 3. Quem tiver interessado, eu tenho a referência bibliográfica muito interessante que fala desses canais, da fase 1 e da fase 3, também de cálcio. É muito bem escrito, não é chinês básico, é bem explicadinho, tá? Bom, então ali você tem a fase 4 é o repouso, você tem então naquela tabelinha à direita, então as fases de despolarização, repolarização inicial, o platô, que é dado pelo cálcio, a repolarização e repouso. Por que eu tenho que ter platô? Uma das importâncias, são duas, mas uma importância do platô é o seguinte: o ventrículo é uma camada muito, assim como o átrio, mas o ventrículo, vamos pegar o ventrículo, é uma camada espessa de músculo, ele tem que contrair uniformemente, e tem que manter essa contração, tem que ser uma contração mantida, não pode contrair e relaxar, porque senão não funciona como bomba. Ele tem que manter a contração, manter a força, para que possa injetar sangue. Então, esse platô garante a continuidade do potencial de ação, mantém a carga elétrica positiva dentro da célula, que garanta a manutenção dessa contração. Não é como o neurônio, que passa o sinal, o músculo estriado que contrai e relaxa. É uma contração sustentada, uma contração mantida. Quem dá isso? O platô. Sim, pelo íon cálcio. Platô é cálcio, não é sódio, é cálcio. Então, se mantém a contração, tanto do átrio como do ventrículo, mantém essa contração sustentada, mantida. Mantida, que horror. Essa contração fica por mais tempo para efeito de bomba, porque não pode relaxar, contrair e relaxar. Tem que contrair e se manter contraído, para manter essa força para a injeção de sangue. Tá? Átrio, ventrículo e fibras de Purkinje
basicamente, e vias internodais. Bom, esse verde é o lento das células marca-passo, tá? O que acontece? Vocês têm ali, ó, a fase 4, isso então acontece nos nodos sinoatrial e atrioventricular. A fase 4 é uma lenta subida até atingir o limiar, que é dado por um canal sódio-potássio. Olha a bruxaria. É o chamado canal HCN. HCN. Entra sódio e potássio juntos. Um sódio e um potássio juntos. Nessa revisão bibliográfica, que eu vou deixar para vocês na PDF, ele fala de todos os canais, descreve todos os canais, mas ele cita isso aí. Isso é uma revista importante, um artigo de revisão da Physiology, revista internacional importante, mas ele só cita, ele não descreve, ele não o cara não já teve a descrever, e foi publicado assim mesmo, ele não se preocupa, ele não, provavelmente não sabia bolhufa sobre esse canal. Todos os outros canais, tudo que você queria saber sobre o canal de iônico em coração, estava escrito, descrito. Esse canal só estava citado, tá? Bom. Depois, na fase 0, é o íon cálcio. Atenção, ó, o potencial de ação do átrio ventrículo é íon cálcio, não é sódio, não é sódio. E depois eu tenho a fase 3, que é aquela repolarização final pela saída de potássio, sempre saída de potássio. Claro, esse cálcio que entrou dentro da célula vai sair, ele vai ser recolhido, que aumentou no citoplasma, ele vai ser recolhido pelo retículo sarcoplasmático e para fora da célula. Esse cálcio não fica ali, ele vai ser recolhido, tá? Assim como o sódio por bomba, sódio e potássio vai ser mandado embora. Então, notem, o potencial de ação se dá pelo íon cálcio no átrio, nos nodos sinoatrial e atrioventricular. Bom, ali você tem então as fases, tabelinha. Deixa eu ver só se eu tenho uma explicação. Não, aqui. Pessoal, assim, ó. Essa fase 4, essa subida lenta, é chamada corrente F, de FUNY. FUNY, F-U-N-N-Y. F-U-N-N-Y. FUNY, quer dizer, corrente engraçada. Porque começa com uma hiperpolarização, vai entrando sódio e potássio lentamente, e aí abre, quando atinge determinado patamar, abre canais de cálcio, dependente de voltagem, eu tenho potencial de ação, dado pelo cálcio. Então, entra sódio e potássio, atingiu o limiar dos canais de cálcio, voltagem dependentes, entra cálcio em maior quantidade no citoplasma, a partir do retículo sarcoplasmático. E de fora, o cálcio aumenta e causa o potencial de ação, cálcio. Tá? É chamado corrente FUNY porque começa por uma hiperpolarização, corrente engraçada. Então, isso desde o início da formação do coração no fetinho até o fim da vida do sujeito, qualquer bicho. Tá? Muito bem. Então, potencial de ação no nódulo sinoatrial atrioventricular é cálcio, não é sódio, é cálcio. Notem assim, ó. Olha que interessante. O ventrículo ele tem um potencial de ação de maior duração, 300 milissegundos. O átrio é a metade. O átrio é a metade, 150. Tá? Porque a massa muscular ela é menor. Sim, é mais rápido o processo de potencial de ação e de despolarização. Uma coisa importante, olha aqui, ó. Comparando o A e B com o C, A e B juntos com o C, notem assim, ó. O potencial de repouso do coração é menos 90, quase menos 90. Mas, no solo sinoatrial, o potencial está em torno de menos 60. O potencial de repouso dos nódulos atrioventricular, sinoatrial e atrioventricular é menos 60. Ambos vão até mais 20. Tá? O atrioventricular é um pouquinho menos, mas não importa, mais 20. Músculo estriado e esquelético, né? E neurônio é mais 40. Mais 20. Então, o nódulo sinoatrial ele parte de um potencial um pouco mais alto, parte de um potencial de repouso um pouco mais alto, em torno de menos 60, não menos 90. Menos 90 é átrio ventrículo e fibras de Purkinje. Tá bem? Isso aqui é importante. Olha que interessante. Nesse gráfico, vocês têm assim, ó. A linha vermelha é a atividade elétrica e a linha azul, a atividade mecânica. Então, notem que a atividade elétrica vem antes da atividade mecânica, porque tem que entrar sódio, depois tem que entrar cálcio, e aí causar contração. E assim, o músculo já se repolarizou faz tempo e ainda está em muscle relaxation, ou seja, relaxamento muscular. A linha azul está depois, à direita da linha vermelha final. Então já houve a repolarização, mas a parte mecânica agora que está se relaxando. Tá? Não são simultâneas, elétrico e mecânico. Primeiro o elétrico e depois o mecânico, um fenômeno mais tardio. Tá? Ali você tem período refratário.
Isso aqui é bem importante. Deixa eu só ver se consigo... Aqui, ó. Período refratário é aquele período em que, se eu der um estímulo acima do limiar, eu não vou ter resposta. Se eu der um outro estímulo durante o processo de repolarização, eu posso não ter resposta. Tá? Então, você tem PRA, período refratário absoluto, e período refratário relativo. Então, período refratário absoluto é aquele em que a célula não vai responder, ela está se repolarizando, se eu der um outro estímulo acima do limiar, uma paulada, ela não vai responder. Isso, entre aspas, né? Não vai responder, tá? Porque tem tanto íon positivo lá dentro que a célula não pode gerar outro potencial de ação. Tem? O relativo é que já saiu tanta carga positiva da célula, embora não tenha atingido ainda o período o limiar, não tenha atingido o limiar para responder de novo, se der um estímulo relativamente um pouco mais forte que o limiar, pode entrar íon sódio e causar novo potencial de ação, tá? Bom, notem, vamos voltar aqui, eu vou voltar só um momentinho para essa figura aqui. Só um momentito, vocês não fiquem nervosos, que é importante. Essa figura. Vou voltar para cá. Olha aqui, ó. Olhando aquela linha amarela, a linha amarela, o traçado amarelo é um potencial de ação em neurônio e músculo estriado esquelético. Período refratário absoluto, em que eu posso bater na célula, ela não vai responder, porque tem tanto carga positiva ainda dentro, não saiu o suficiente na repolarização, a período refratário absoluto é só uma pequena queda na linha de repolarização. Logo no início da repolarização, ali é o período refratário absoluto. À medida que vai saindo dessa ponta, sim, começa já o período refratário relativo. Então, no caso dos neurônios músculo estriado esquelético, o período refratário absoluto, que a célula não vai responder, é bem pequeno, para dar tempo de haver novas despolarizações, novos sinais transmitidos pelo neurônio ou contrações pelo músculo estriado esquelético. Tá bem? Bom, muito bem. No caso do coração, isso no neurônio e músculo estriado esquelético. Então é bem curtinho o período refratário absoluto, que a célula não vai responder, porque eu preciso de atividades neuronais rápidas, por exemplo, visão, audição, seja qualquer atividade, contato, sensações, eu tenho que ter um grupo de descarga importante, rápida, para manter o sinal, tá? Só um pouquinho. Vou voltar o modo. Tá. Agora vamos voltar para aquela nossa outra figura. Aqui, ó. No caso do músculo cardíaco, eu tenho um período refratário absoluto muito grande, que vai quase ao final da repolarização, que a célula não vai responder a outro sinal, e o relativo curtinho, tá? PRE é período refratário efetivo, é aquilo que a célula conta para não responder a outro sinal. Qual é a importância disso? Por que eu tenho que ter uma janela grande em que a célula cardíaca não vai responder a outro sinal? É o seguinte, vamos ver aqui, ó. O que acontece? A figura estava aqui, eu me esqueci, desculpe, ó. O porquê do período refratário absoluto ser longo no coração. Então, assim, neurônio musculoesquelético, PRA, na figura da esquerda, ele é bem de menor tempo do que o período refratário relativo, tá? E ali o limiar, a partir do limiar a célula já responde. No miócito cardíaco, ele é bem extenso, esse período refratário absoluto. Por quê? Porque vocês podem ter, assim, endocardite ou miocardite é um processo inflamatório do endocárdio, a cavidade interna, mais interna do coração, ou do músculo miocárdio. E a célula lesada, a célula inflamada, sufixo it, ela tem uma permeabilidade a íons aumentada. Então, ela pode gerar potencial de ação. Então, a célula inflamada, ela tem maior permeabilidade a íons e pode gerar potencial elétrico. O que acontece? Chama-se foco ectópico. Então, ali naquela figura da direita, eu tenho aquela figura com raiozinhos, né? Borrachada, é um foco ectópico. Aquela região pode gerar potencial elétrico. Então, o que acontece? O que diz ali naquela retângulo de borda preta lá em cima à direita? FC, foco ectópico, não é frequência cardíaca, foco ectópico. Zona de maior permeabilidade a íons, que pode gerar potencial de ação fora do sistema especializado de condução, endocardite ou miocardite. Então, assim, se pega no período refratário absoluto, a célula não responde, só obedece àquele sinal que vem do nó sinoatrial, atrioventricular, fibra de Purkinje. Se por desgraça esse potencial de ação entrar no período refratário relativo e for de uma certa magnitude, pode gerar potencial de ação e atrapalha o processo de condução elétrica. Ou seja, a célula passa a responder a esse foco
e ela perde o controle do nódulo sinoatrial. Isso pode levar a uma fibrilação ventricular, tá? Ficou claro isso, pessoal? Então, uma endocardite e miocardite é muito perigosa, porque pode gerar um foco de geração de potencial de ação fora do sistema especializado de condução e vai interferir seriamente na contração ou do átrio ou do ventrículo. Então, assim, ó, naquele retângulo de fundo amarelo, diz assim, embaixo à esquerda, o foco ectópico pode gerar fibrilação cardíaca, se seu potencial de ação é atingir o miócito cardíaco em período refratário relativo ou em repouso. O que vai acontecer? Eu vou ter, assim, ó, a chamada fibrilação, que é a parada cardíaca. Como diria o professor Beló, um professor já falecido, trabalhava com fisiologia cardíaca, na fisiologia, agora a filha dele assumiu o laboratório, é craquíssima, Adriana Beló, é bom fazer estágio lá também, fisiologia cardíaca, aí da pandemia atrapalha tudo, né? Mas quem estiver interessado em fisiologia cardíaca, lá é o lugar de eleição, né? Fica um saco de gusanos, como diziam os espanhóis, gusano é verme. Imagina um saco de minhocas vivas se mexendo, é assim que fica, ó. Não tem mais aquela atividade contrátil, como uma bomba, fica assim, ó. Isso é fibrilação cardíaca. Parada cardíaca, o sangue não está sendo injetado, o coração fica assim, tá? Então, o que vocês observam assim, nessa figura também do Guyton, que eu acho que não tem nas edições mais modernas, lá no mausoléu, a edição antiga tem, aquela bolinha preta à esquerda é um foco ectópico, gera potencial de ação, tá? E aí o que acontece? Você tem duas zonas de cor diferentes nesse ventrículo. Uma zona achuiada mais escura, em que a célula ainda está contraindo, está em período refratário absoluto, mas como é um fenômeno temporal, começo, meio e fim, potencial de ação tem começo, despolarização, a repolarização e o repouso, sim? E aquela zona mais clara está passiva de receber sinal. A célula já está em período refratário relativo ou em repouso. O que acontece? Aquele foco tópico, ele se dissemina, se espalha, porque as células se comunicam uma com a outra, se espalha, e ele vai parar, ele não vai adiante, onde as células estiverem em período refratário absoluto. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter regiões em que a célula já está em relativo, período refratário relativo ou em repouso, e ali o sinal se dissemina. Bom, quando o sinal dá a volta para o coração, aquela área que estava em relativo, em absoluto, vai ficar relativo e depois repouso, começo, meio e fim. Essa célula que não respondeu ao sinal, quando ele faz a volta, ele vai pegar essa região, que é muito rápido o processo, 4 a 5 metros por segundo, ele vai pegar essa região já em repouso ou período refratário relativo, e aí vai responder. Por isso que fica assim, ó. Fica assim, tá? Fibrilação. No átrio vai ser a mesma coisa. O que acontece? Ali vocês têm o chamado flutter atrial, à esquerda, que circula o sinal, e a fibrilação atrial. O perigo da fibrilação atrial é que, como ali eu tenho uma estase venosa, e Bernardo, ó, estase venosa poderá provocar trombo. Fibrilação atrial é perigosa porque o sangue fica circulando lentamente ou fica parado, pode causar trombo, e esse trombo se desprende e vira êmbolo. Isso se não entrar numa artéria coronária, né? Bem mais difícil, mas acho que isso é produzido na própria artéria coronária. Mas no caso do átrio, produz um trombo que depois se desprende, né? Pela fibrilação. Qual é o tratamento? Choque. Olha que interessante. Apesar de período refratário absoluto, que não vai responder a nada, a um choque muito forte, muito intenso, de alta carga, responde. A célula se despolariza. Então, por isso que faz aquele choque 400 volts. Por isso que diz assim, ó, se afastem. Se afaste do paciente, porque tu está dando choque, se dissemina pelo corpo, se chegar perto também vai levar o choque. Então, aqueles 400 volts, dados de uma vez só, despolariza todas as células, mesmo as que estejam em período refratário absoluto, despolariza, porque vamos dizer assim, um forte estímulo, graças a Deus, despolariza, e aguarda um novo sinal do nódulo sinoatrial. Às vezes isso não adianta, porque o nódulo sinoatrial está pifado, naquele momento o coração não responde mais, ou a zona infartou, o ventrículo infartou, e aí tu dá vários choques e não resolve nada. Tá bem? Esse choque, então, é o que faz, é um desfibrilador, porque mesmo em período refratário absoluto, todas as células vão sofrer o choque, despolarizar, e fica aguardando, se Deus permitir, um novo sinal do nódulo sinoatrial. Bom, até aqui está bem? Nós estamos chegando nos finalmente, um pouquinho mais de paciência. Sistema nervoso autônomo, qual é a função dele? Então, a inervação parasimpática, à esquerda, você tem o vago direito inerva o nódulo sinoatrial, fica fácil, direito, o nódulo sinoatrial está na direita. E o vago esquerdo inerva o nódulo atrioventricular.
Não tem inervação vagal no ventrículo. Graças a Deus, não tem. Bom, o simpático, a inervação simpática, na figura da direita, é todo o coração. Todo ele, simpático, tá? Então, qual é a ação naquela tabela ali, na porção de baixo, no centro da figura? A ação parasimpático e simpático. FC é frequência cardíaca. O parasimpático diminui a frequência cardíaca, diminui, faz bradicardia, brad é lento, diminui a frequência cardíaca. Por isso, o processo digestivo, tu diminui a tua frequência cardíaca, essa ação, o processo digestivo está sob ação do parasimpático, acetilcolina. O simpático aumenta. Exercício, fuga, estresse, aumenta a frequência cardíaca. Aí eu estou muito estressado, frequência elevada, graças ao simpático. A causa é o teu estresse. Força de contração. Diminui no átrio, apenas no átrio, isso é uma coisa relativamente recente, década de 90, porque até então não se achava que era só a frequência cardíaca, mas é um pouco expressivo. O importante é que diminui a frequência cardíaca. No simpático aumenta. Se aumenta a força de contração, tu ejeta mais sangue. Por sístole, ejeta mais sangue, tá? A presença de noradrenalina e adrenalina aumenta a entrada de um sódio e cálcio e aumenta a força de contração. Ejeta mais sangue por cada batimento. Isso é ação do simpático. Naquele retângulo de borda de fundo amarelo diz assim, ó, o vago não inerva o ventrículo, é o chamado escape ventricular. Mesmo com uma forte estimulação parasimpática, o ventrículo continua contraindo na frequência das fibras de Purkinje. Graças a Deus. Então, continua o coração vivo, entre aspas, porque o ventrículo, ele contrai na sua frequência, fibra de Purkinje, 15 a 40, mas continua mantendo o sangue circulante, tá? Agora, o ar está parado da Silva. Uma forte estimulação parasimpática, o ar está parado da Silva, porque ele diminui, tem parada, não há despolarização, mas a fibra, não, como ele não atinge o ventrículo, eu tenho uma maior, mantém-se a fibra de Purkinje livre, leve e solta. Também a fibra de Purkinje tem colinesterase, a enzima que degrada a acetilcolina, que é um neurotransmissor parasimpático, colinesterase. Aqui é a lástima de a gente não ter essa aula presencial, porque eu vou mostrar para vocês o vídeo de fibrilação cardíaca que fez em cães. É bem bacana. Vamos ver se eu consigo deixar. Vou botar no Moodle para vocês, tá? Esse sistema de aviso. Bom, ação do sistema nervoso no coração. Os vídeos desses, tá? Da fibrilação cardíaca, né? Ação do sistema nervoso no coração. Então, você tem assim, isso é uma situação normal, né? A entrada em nódulo sinoatrial, né? E atrioventricular é uma subida lenta. Com a ação do simpático, aumenta a permeabilidade a íons sódio e íon cálcio. Notem que a inclinação é um pouquinho maior e é mais curto o processo, né? Por ação da acetilcolina. Então, aumenta... Acetilcolina não, perdão, a noradrenalina. Aumenta a frequência cardíaca, também a adrenalina. Tá? Então, em vez de 2 ali, eu tenho 3 potenciais de ação do simpático. O parasimpático, ele diminui essa permeabilidade, pode também hiperpolarizar a célula, tornar a célula mais negativa. Olha o tempo que leva para ver potencial de ação. A fase 4, com o antifane, entrada de sódio e potássio, ela é muito mais lenta por ação da acetilcolina no parasimpático. Isso aqui é nível de átrio, nódulo sinoatrial e nódulo atrioventricular. Diminui a frequência cardíaca, bradicardia. Além de hiperpolarizar, não está mostrado aqui. Hiperpolariza, deixa a célula mais negativa. Aumenta a saída de potássio. Isso faz também a acetilcolina. Então, não só diminui a entrada de sódio e potássio, mas também a saída de potássio da célula fica maior, fica mais hiperpolarizada, mais longe do limiar. Hiperpolarização, mais longe do limiar. Bom, na figura original, isso aqui, então, pode ser um porquinho de 70 quilos ou uma pessoa de 70 quilos, tá? O que vocês veem? Na ordenada, linha reta, vertical, débito cardíaco, você tem uma pessoa de 70 quilos, tem 5 litros por minuto de débito cardíaco em repouso, sim? Na figura que tem vindo nas edições novas é 10, não é 10, é 5, pessoal. Isso aqui deu uma mancada e continua se perpetuando. É 5 litros por minuto, que é ejetado pelo ventrículo esquerdo, tá? No exercício máximo, pode chegar a 25, 5 vezes mais, seja o bicho que for, por ação extrema do simpático. Então, notem, uma estimulação simpática zero em repouso, eu tenho 5 litros de débito cardíaco. A estimulação simpática normal aumenta um pouco mais e pode aumentar em 5 vezes a estimulação simpática máxima na figura no que está escrito ali do centro para a direita. A parasimpática diminui, faz uma bradicardia, tá? Que é elevada, acelerada, brad é lenta, né? Então, diminui o volume de sangue circulante, diminui a pressão arterial.
Então, durante a refeição, tu vai ter uma menor frequência cardíaca e, obrigatoriamente, menor frequência cardíaca, menor, não força de contração, só atrial, ventricular não age. Então, uma menor frequência cardíaca, baixa pressão arterial, que dá aquele soninho fisiológico pós-refeição tabajara, tá? Não vai ser o café com leite que vai fazer isso. Bom, deixa eu ver o que é essa figura aqui. Tá. O raio do potássio, para encerrar, tá, pessoal? Não cansar muito vocês, já estão fazendo água, né? Vamos adiante. No potássio, o que acontece? Quando eu tenho uma hipercalemia, vejam bem, o padrão normal de concentração de potássio no líquido extracelular é 5 miliequivalentes por litro. Ah, mas é tão pouquinho. Lembrando que o líquido é como se fosse o oceano para uma célula. A célula seria uma ilha, né? Então, o líquido extracelular é um oceano para uma célulazinha, tá? Como se fosse uma ilha. Bom, então, o 5 é o normal. Concentração de potássio, 5. Sempre se faz com um bicho na UTI, tu vai medir o potássio do sujeito, para ver como é que ele está. Entrou em emergência, tu mede o potássio, de potência cardíaca. Hipercalemia, ou hiperpotassemia, cálium, potássio, aumenta a concentração de potássio no líquido extracelular. O que acontece? Diminui a altura do potencial de ação. Porque o potássio, o que faz o potássio sair da célula? Eu tenho uma menor concentração de potássio, tenho 5, né? Sai potássio da célula. Se eu aumentar a quantidade de potássio fora da célula, esse potássio vai sair menos, porque tem mais concentração fora, é uma difusão. Diminui o gradiente de concentração. Se tem muito potássio, sai menos potássio, carga positiva na célula, ela fica mais despolarizada, diminui a altura. Isso leva à parada cardíaca. Diminui a altura do potencial de ação. Numa hipocalemia 2, sai mais potássio da célula, que eu tenho, em vez de 5, eu tenho só 2 de concentração. Então, aqui eu tenho 110 de potássio, 110, vai sair mais potássio, a célula está saindo carga positiva da célula, ela fica mais negativa. Leva à fraqueza muscular, tá? Deixa eu ver aqui, que temos aqui. E aqui vocês têm, então, na figura em A, o registro que eu tenho um excesso de potássio, uma hipercalemia. Essa figura nós vamos ver mais tarde, no exame de eletrocardiograma. É uma alteração importante, hipercalemia. 2 exemplos para vocês. Diminuindo a altura do potencial de ação, leva à parada cardíaca. Não dá tempo de relaxar o músculo? Sim, não dá tempo de relaxar o músculo, porque ele está sempre contraído, parada cardíaca. E hipercalemia. Os americanos gentilmente usam isso para causar, sujeitos condenados à morte, né, anestesia o sujeito com barbitúrico e injeta uma solução concentrada de cloreto de potássio. O potássio permanece na célula, diminui a altura do potencial de ação, diminui a altura, né, fica sempre polarizado para a cardíaca, tu mata o sujeito. Né? Assim como soltar bomba em países não alinhados, também não tem problema. Aí não é potássio, é bomba mesmo, mata igual. Tinha um professor da veterinária, o professor Joaquim Teixeira Fernandes, já falecido, que dizia assim: o assassinato é uma atitude humanitária. Como uma atitude humanitária própria do ser humano? Bom, vamos adiante. Isso é hipercalemia. Também se usava isso antes de... muito tempo atrás, se usava, então, concentração de cloreto de potássio para sacrifício de animais, eutanásia, quando tinha que sacrificar o animal, se usava cloreto de potássio também. Mas hoje tem outros medicamentos mais efetivos que não causam sofrimento. Tanto, né? Hipocalemia. Hipocalemia, sim, a célula fica muito negativa, não é depressiva negativa, ela fica hiperpolarizada, né? Fica mais longe do limiar. Custa mais, tem que entrar mais sódio e potássio, mais sódio e potássio para poder atingir o limiar e disparar. Eu, Marcelo, isso acontece em bicho também, tive uma diarreia tabajara de 15 dias. 15 dias de diarreia. O potássio passava voando pelo intestino, a mucosa estava lesada, não havia absorção de potássio, o resultado é que eu tive uma hipocalemia severa. Me deu uma fraqueza muscular tão grande que eu não tinha força de pegar o copo, porque aí receitaram Coca-Cola é rica em potássio, propaganda Coca-Cola rica em potássio, que dá isso para criança, né? Eu não conseguia pegar o copo, estava deitado, na verdade eu teria que ser sido hospitalizado e recebido soro, né? Soroterapia. Não tinha força, por tal a fraqueza muscular que eu tinha, né?
Isso leva à arritmia. Se tive arritmia, eu não sei, né? Fiquei consciente sempre, mas não tinha força, porque eu não tinha fraqueza muscular, porque eu estava com tanto, a minha hipocalemia era tal, pela perda de potássio, que ficou longe do limiar, não tinha força muscular, fraqueza muscular. Tá? Hipocalemia. Bom, a hipercalemia pode ser uma alteração renal que o rim não retira esse potássio, não secreta potássio na urina, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, né? E aí eu tenho hipercalemia. Pode ser uma causa. Tá. Bom. Aqui tem exemplos de perda de potássio pelo trato gastrointestinal, uma diarreia e vômito. Para ser divertido, eu ainda tinha uma gastroenterite, então vomitava e também perdia potássio, né, diretamente pelo vômito. E uma hipercalemia e insuficiência renal. Não há secreção de potássio para luz tubular. Vamos ver isso depois com o tio Fernando, daqui a algumas aulas, sistema renal. Bom, isso aqui é importante. Para encerrar. Conceitos de trombo, isquemia e infarto. O que é trombo? Trombo é um coágulo patológico, não deveria ocorrer. Trombose, doença da coagulação. Você tem tendência a formar trombo. Isquemia, isso é um conceito de patologia. Insuficiência ou falta de sangue arterial. Isso aqui é isquemia. Insuficiência ou falta de sangue arterial. Ah, o Chico teve uma isquemia. Houve obstrução de artéria e não recebeu sangue arterial em determinada região. Necrose, morte do tecido em vida. O que é infarto? Infarto é necrose por isquemia, ou seja, termo para qualquer tecido do organismo, não apenas para o coração. Ah, o fulano infartou, já sabe que é coração, isso se diz. Mas um achado patológico é tecido infartado, fígado infartado, rim infartado, né? Tecido intestinal, estomacal infartado, o que houve? É uma morte de tecido, necrose, porque faltou sangue arterial, ou foi insuficiente ou faltou. Tá certo? Infarto. Não. Infarte é de jornal. Infarte é infarto para qualquer tecido. Morte de tecido em vida. Por quê? Porque faltou sangue arterial. Bom, então assim, naquele raiozinho lá embaixo, isso é importante. O miócito cardíaco não se regenera. O tecido cardíaco infartado é substituído por fibrose, que não conduz potencial de ação. Então, conforme a extensão, pode ser que eu tenha uma deficiência violentíssima na contração de ventrículo, principalmente, que é o mais importante, e aí o sangue não seja injetado, parada cardíaca, tá? Então aqui, ó, aqui está mostrando uma trombose na artéria coronária descendente esquerda anterior, isso é de gente, né? Aquela seta amarela aí está mostrando um trombo, se formou na região, trombo. O coração está aí fora porque o cara já faleceu, né? Sim. Bicho, cão velho, um talento para isso, tremendo. Aí está mostrando então um trombo naquela região. Obstruiu completamente essa artéria, né? Obstruiu completamente a artéria, tá? Aquela região abaixo da artéria não recebeu sangue arterial, causou infarto. Então esse aqui é o coração infartado, olha que bacana. Aquela linha, a seta preta, à esquerda, está mostrando a zona infartada. Aquela zona amarela aí é tecido infartado, tecido fibrosado, morreu o coração. E ali vocês botaram aquele coração fatiado à esquerda, à direita, você vê como se estende por todo o ventrículo. Então, parte da parede do ventrículo esquerdo, parte da parede não contrai. Parada cardíaca, não contrai. Se contrai só o da direita, quer dizer, como é que é a contração? É só um lado. O outro lado não contrai, só esse aqui, ó. Esse lado aqui não contrai. Não tem como levar o sangue adiante, o sujeito morre por insuficiência circulatória. Sim, porque não injetou o sangue, né? Tá? Isso aqui é brabo. Pessoal, a seta preta à direita está mostrando um rompimento de parede, por causa do infarto, e ali vocês têm entre aquela membrana externa, o pericárdio, né? Tem o sangue ali, o mesmo pericárdio, o sangue vazou, saiu, né? Do ventrículo esquerdo para a cavidade pericárdica, chama-se tamponamento cardíaco. O ventrículo não consegue relaxar, não entra em diástole o suficiente, porque eu tenho líquido, pode ser um edema, ou pode ser em ruminantes, importante, né? O sangue não deixa ele relaxar o suficiente e entra pouco sangue, leva a insuficiência circulatória. Tamponamento cardíaco. Tamponamento cardíaco. Eu tive uma amiga que está falecida, que ela sentiu dor no coração, a médica, no hospital que ela foi, não fez eletrocardiograma, não tinha eletrocardiograma funcionando, e a médica não se deu o trabalho de auscultar o coração de modo decente, porque assim, se tem tamponamento, era uma veiazinha que tinha rompido e começou a encher de sangue lentamente a cavidade intrapericárdica. Se a médica fosse craque, ela colocava o estetoscópio e ia ver que o som estava mais abafado, porque tem um líquido entre o coração e o teu estetoscópio. Isso é fácil, né?
coração treinado. Então, de tarde ela morreu, deu um soninho nela, foi se apagando. Diz o cara do ML que foi uma morte boa, foi se apagando, não foi uma dor aguda, né? Foi se apagando. Porque aquela veinha rompeu, por algum motivo, se rompeu, e o sangue foi vazando lentamente para essa cavidade intrapericárdica. Mancada da doutora, né? Acontece, né? Aquela coisa que é para acontecer, tá? Muito bem, pessoal. Nós vamos voltar mais a essas situações de insuficiência cardíaca quando estudarmos, então, a regulação da pressão arterial. Alguma pergunta? Sei que hoje a aula foi meio extensa, né? Professor, pode Oi. voltar uns 4 slides, por gentileza? Positivo e operante. Aqui? Isso. Tá. Olha só. Eu acompanhei uma necrópsia de um cavalo que... O que aconteceu? O mesentério dele estava rompido e o intestino acabou se torcendo por dentro da região que rompeu e ficou, tipo... A região ficou sem suprimento, no caso, por conta dessa torção que teve, sabe? O mesentério rompeu e... A maldita cólica. Isso. E daí entrou, sabe? E aquela região lá tava toda preta. No caso, tipo, isso seria uma necrose decorrente de isquemia ou Infarto. seria... Sim, é a mesma coisa. Infartou o tecido. E aí acaba rompendo, porque necrosou. É assim, ó. Isso aqui é uma alça intestinal, sim? Vasos mesentéricos, artéria e veia. Positivo e operante? Então, uma alça intestinal com seus vasos. Quando torce, leva junto os vasos. E aí tu obstrui os vasos, como se tu estivesse torcendo o vaso. Não tem retirada de sangue venoso, que acumula, e nem sangue arterial está chegando. O resultado é que eu tenho insuficiência de sangue arterial, o venoso também não está saindo, né, como o CO2, eu tenho morte do tecido e acaba rompendo. É o raio da torção, é o problema do raio da torção. Chama-se torção intestinal, fissão do intestino grosso. É um inferno isso, é muito difícil. Por isso que tu viu, e rompe, e aquele material fecal todo, material interno, né, cai para a cavidade peritoneal, e a zona peritoneal é extremamente vascularizada, e pode dar sepsis, que a gente chama, né, infecção bacteriana no sangue, a partir do material que estava no intestino grosso. É de difícil tratamento. Tava bem Horrível. complicada a situação. Sim, horrível. Então, o que o pessoal faz para tratamento dessa torção? Coloca uma mangueira no fiofó, no ânus do cavalo, liga a água, e aí a água vai entrando no intestino grosso e vai distorcendo. É uma tentativa. Bom, Entendi. mais alguma pergunta, pessoal? Da minha parte era isso. Obrigado. Então eu ouvi um infarto na parede. Na parede, o raio da torção, porque está levando os vasos. Se não levasse vasos, seria ótimo, mas leva os vasos juntos, né? Torce os vasos. Aí é como tu fechar, virar uma torneira, uma mangueira. Não tem água, não tem sangue arterial. Nem sai sangue vermelho. Tá bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Professor? Sim. Quanto tempo se tem entre a isquemia e o infarto? São dias, horas? Horas. São horas, às vezes até minutos. Até minutos. Tu tem um infarto agudo do miocárdio, o coração, é questão de minutos. Se entupiu, se entrou um trombo, formou um trombo e obstruiu o vaso, é questão de minutos. Não precisa esperar muito tempo. Se a obstrução foi importante, como aquela que tu viu, aquele trombo naquela artéria coronária, não é? Nessa figura aqui, na setinha ali, ó, aquele trombo espesso, ali infarto é imediato. Questão da dor, porque falta sangue, né? Em questão de minutos, tá pela morta. É brutal a coisa. Entendi, obrigada. Tá bem? Quanto mais dependente o tecido, neurônio, por exemplo, quanto mais dependente de tecido de sangue arterial, por ter alto metabolismo, como o caso do músculo cardíaco e sistema nervoso, um infarto com um trombo, uma obstrução de magnitude, é quase que imediato. Bem? Vou parar a gravação.